que a classe A tem, muito maior, porque ela pode pagar o lazer, e o pessoal que não é da classe A, classe B, C, D, está lá aprendendo alguma coisa, está lendo, está estudando. Eu não tenho dúvida que se você estabelecer um padrão médio de cultura, você vai se surpreender com a cultura da classe C e da cultura da classe D. Como você vê o futuro da TV com esses avanços tecnológicos, essa velocidade de informação, a globalização? O que você vê de novo? O que pode ser agregado, inclusive com a interferência da internet? O que pode ser novo? Eu falo um pouco lá no livro que a televisão aberta tem o seu futuro assegurado. Mas ela tem que arranjar um jeito de se comportar de maneira diferente. Porque, por exemplo, você não vai mais poder contar com uma grade de programação tão rígida, na medida que você vai assistir o que você quer, na hora que você quiser, onde você estiver. Então, com o Video on Demand, que já está em uso, que você pode escolher os seus programas e assistir eles ao seu bel prazer, você vai ter uma coisa clara nisso aí. Quer dizer, os enlatados vão ter que abandonar a televisão. Eles vão continuar sendo produzidos, mas para o sujeito pagar para ver em casa, na hora que quiser, direitinho. Quer dizer, ele vai ter um gerenciador de programação que ele vai trabalhar com isso. O espectador vai poder fazer essa coisa que nós fazemos para ele hoje, ou seja, montar a grade de programação. E você vai precisar, então, ter o quê? Mais programas ao vivo, eventos, notícia. Outro dia desse o Ratinho disse uma bobagem, que parecia ser uma bobagem, mas era uma coisa muito inteligente. Ele estava dizendo ao Silvio Santos o seguinte: ô Silvio, você tinha que acabar com jornais e fazer boletins de notícia. Esse é o caminho que está preconizando lá fora. Quer dizer, a notícia não pode ser guardada para ser dada às 8 horas da noite, às 9 horas da noite. Ela tem que ser dada no momento que ela acontece. Então, o maior volume de informação, de telejornalismo, transmissões ao vivo, diretas, e não pode guardar aquilo, porque a internet vai te furar, as outras estações vão furar você. Então, é necessário que a televisão entre para uma dinâmica diferente. O futuro da televisão está no evento, está na televisão ao vivo, está num telejornalismo atuante, com bastante condições de transmitir coisas imediatamente. E aquilo que a gente continua produzindo, o talento da dramaturgia brasileira, que é fora de série, vai continuar sendo aquilo, continuar à disposição das pessoas. Acho, inclusive, uma coisa que todo mundo fala, e que a novela está acabando, a novela vai ser uma das poucas coisas que vai existir. É só você não disponibilizar o capítulo no dia seguinte, que o pessoal quer saber o que vai acontecer depois. Ela vai ajudar no Brasil a sustentar um pouquinho mais a televisão aberta. É mesmo? Eu acho. Ai, tem e essa fragmentação, essa fragmentação do jornalismo, da fragmentação dos telejornais, porque foi você que inventou o telejornal de rede. Não, foram os americanos. Mas você trouxe para cá. Eu apliquei para cá. Você fez aqui, você e o Armando. Trouxemos para cá. Alice, vocês fizeram aqui. Alice, Maria, fantástica. Vocês fizeram isso aqui. E agora você está propondo desfazer isso. De certa acrescentar, forma, né? acrescentar. Deixar isso existindo, eu acho que os jornais terão ter que outras... ter uma coisa analítica, uma profundidade, mas o hard news, que é aquela notícia, informação em cima da hora, na hora, isso a televisão vai ter que fazer com muita rapidez. Tem que entrar, de repente, mais ou menos como quando acontece alguma notícia urgente que eles botam... Hoje a televisão vai ter que usar essas redes de segurança, como ela usa hoje do trânsito, para poder fazer uma cobertura, fazer o verdadeiro Big Brother. Eu acho que a televisão tem que ser não um Big Brother de candidatos a prêmios, mas um Big Brother de toda a sociedade. E o Big Brother, falando em Big Brother, o Big Brother é um tipo de programa que vai permanecer? Eu acho que para sempre? Eu acho que o reality show tem que virar. Agora há pouco está dizendo isso aí, a televisão inteira. Quer dizer, você imagina aí uma cidade como São Paulo, 18 milhões de habitantes, são 18 milhões de atores que você tem para usar isso aí. São 18 milhões de candidatos ao prêmio principal do Big Brother verdadeiro. Então, acho que isso vai acontecer. Mas o nosso Big Brother, eu sempre fico reclamando um pouquinho, mas ele anda bem. Eu digo porque nosso Big Brother tem 5 Bs. Que é o Big Brother Brasil Boninho Bial. É verdade, é tudo bem. Mas eu gostei dessa fragmentação do jornalismo. Você, uma vez, ou antigamente, dizia que a televisão ia se regionalizar um pouco. Certo. Você mantém isso? Você acha que ela tem hoje um com mais segurança regional? ainda. Você tem uma ideia, falando em publicidade, nós temos hoje mais ou menos 63% do mercado publicitário está no interior, está no regional.
a capital hoje ficou com a menor, as capitais hoje ficaram com a menor parte do valor da verba publicitária. Se há uma regionalização da verba publicitária, você tem que entender que certamente vai acontecer isso aí. É natural que Eu aconteça. tenho um exemplo, por exemplo, para você, concreto. A Vanguarda é uma estação muito voltada para a comunidade. Nós atendemos 46 municípios, 53 canais de televisão que nós operamos lá. Então, o que acontece é o seguinte: o primeiro programa de audiência continua sendo a novela das 8. Mas o segundo programa de audiência é meu Jornal das 7, mais que o Jornal Nacional, porque ele trata das coisas que estão do lado do espectador, as coisas que interessam a ele no cotidiano, na vida dele. Então, nós temos que imaginar que essa aproximação do telespectador também vai segurar a televisão aberta, melhor do que os canais de internet, porque, na realidade, essas nossas emissoras regionais, elas atuam mais ou menos como as redes sociais. Elas são semelhantes a um Facebook, uma coisa desse tipo, porque elas mantêm um relacionamento entre a comunidade. A gente quer saber da aldeia da gente. Olha, posso mudar um pouco? Você que é a Pode. dona do programa, a chefe Aqui absoluta não. de nós todos nesse Aqui momento. pode tudo, não tem Eu chefe queria contar nenhum. uma coisa íntima, assim, lá. meio íntima. Momento que confidencial. Não, é porque eu estava do lado do Boni uma vez e eu presenciei uma cena que você demitindo o então diretor do Fantástico, com grande veemência, para dizer o mínimo. Certo. E eu vi aquele negócio acontecendo e depois de demiti-lo, você desligou o telefone e chorou. Mas isso é normal. Então, a pergunta é, eu fiquei pensando que devia ser muito difícil ser essas duas pessoas, né? Esse profissional implacável que tem que fazer o que tem que ser feito, porque ele tinha feito uma burrada federal. Certo. E o outro que tem um coração ali dentro, que Não, partido, né? é muito difícil, porque você, se alguém me dissesse, você quer voltar a fazer televisão, eu faria uma coisa pequenininha, uma coisa voltada para o jornalismo, todo lá, porque é o seguinte, fazer, administrar e entender essas pessoas é uma tarefa muito, muito difícil, muito grande. E você ter que lidar com o sentimento humano, com as necessidades dessas pessoas que trabalham com você, punir é a pior coisa que tem no mundo. Mas se você não fizer isso, não tem televisão. E, aliás, não tem televisão, não tem nada. Eu sempre costumo dizer, o Domênico De Masi, que fez o prefixo, o prefácio, perdão, então, o prefixo foi da televisão, fez o prefácio. Então, está dizendo o seguinte, olha, para você, na realidade, para você ser criativo, você não pode ter medo de errar. Mas para você ser eficiente, você não pode tolerar, não pode aceitar o erro. Então, Você sempre foi intolerante com ele. Para você, então, os intolerantes estavam trabalhando ali e essa coisa assim de dar realmente corta o coração da gente quando você tem que atingir uma pessoa que tem a sua família, que tem o seu salário. Mas se você não fizer isso, você não consegue apurar e jamais chegará à chamada qualidade. E você alguma vez se arrependeu? É isso que eu ia perguntar. Sempre. A Maitete que viu chorar essa vez ali, mas eu chorei, essa vez ela não viu, porque logo depois eu redmiti ele e chorei de novo. Eu sei. Mas na hora que você tinha os rompantes, Boni, assim, porque todo mundo sempre teve muito medo, né, de você. Tem essas coisas. Eu, né? pelo menos, tinha muito. Não, Hoje não até tenho medo. Não, eu sempre consegui ser carinhoso. Eu acho que eu tenho grandes amigos na televisão, Claro. porque eu nunca descuidei da parte afetiva. Né? Sim, mas você isso aí também a sua opinião era Mas você tem que ser temidíssima, rígido. né? Você tem que ser ali, a qualidade sua é de um juiz. E um juiz tem que ser implacável, senão não tem como fazer. Boni, citando os intolerantes, perdão. Não. Você estava falando dos intolerantes no seu livro, você fala. Certo. Na área de figurino, maquiagem, você tem algum exemplo para lidar de intolerância? Tenho sim, que para você. Por aconteceram? exemplo, na parte do... Aqui sem nenhuma alusão aqui à nossa querida Leda, na parte... Nós estamos aqui hoje conversando aqui, Claro. e vou ter um programa de entrevista que é possível. Mas eu acabei, por exemplo, com estampado na TV Globo. Então, assim, isso não, peraí, na área do jornalismo. Na área do Na área do jornalismo. jornalismo.
Na área do jornalismo, aqui nós podemos fazer isso aqui é um papo informal. Mas na área do jornalismo... Mas aqui o estampado também está no detalhe, a base está lisa. Os brincos exagerados, esmalte escuro, batons pronunciados. Nós tivemos que limpar isso no jornalismo para dar prioridade à notícia, para que essas coisas não servissem, por exemplo, como vampiro. Mas um detalhe desse que ela está falando vai acontecer, por exemplo, em Gabriela, que vai ser filmado agora. De repente, eu vi no ar a Gabriela, depois que ela chega em Ilhéus, e vi a mão da Sônia Braga e vi que ela estava usando o mesmo esmalte que ela usava quando ela era retirante. Eu digo, poxa, ela chegou aqui, mudou de cabelo, arranjou um emprego, está trabalhando no restaurante do... Ela não pode usar esse esmalte que ela está usando aí. Era um esmalte quase preto e ele estava um pouco, pela viagem que ela fez, ligeiramente descascado. E eles mantiveram aquilo como continuidade, que aquilo não era um acessório do personagem, aquilo era do acessório da viagem. Então, eu falei assim, vamos gravar, quanto tempo para gravar? Temos aí 3 ou 4 capítulos gravados assim. Então, vamos regravar essas cenas, porque não é possível que isso não tenha mudado. Então, isso era o grau de intolerância, porque todo mundo dizia assim, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. O pior é que isso todo mundo percebe, todo mundo vê. Mas isso mudou muito no jornalismo. O jornalismo hoje é mais... As apresentadoras mas elas estão muito... Mas elas estão coloridas. Bastante discretas, para não chamar atenção, para não desviar a atenção mas há um norte, esse norte você que deu. Eu vou pedir um intervalo, na volta a gente vai falar de outros nortes. Fizemos um belo trabalho aí. Vamos falar de outros nortes dados pelo Boni nos programas de audiência, nos especiais de final de ano, no Fantástico Show da Vida. A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Falar do Fantástico, do Globo Repórter, e quero. Mas eu queria falar um pouco do menino Boni, que também não se sabe muito. Você revelou no livro o seu começo. Como é que você descobriu a televisão? O rádio, a publicidade? O rádio foi com meu pai. Porque meu pai era calouro de rádio, ele queria ser cantor. E meu pai cantava muito mal, segundo os músicos na época diziam. Mas ele tocava muito bem violão. E diziam que ele cantava tão mal que ele aprendeu a tocar violão tão bem para tentar se acompanhar. Então, ele acabou trabalhando então ele sempre era chamado, né? Porque ele tocava bem. Ele acabou trabalhando num conjunto regional desses que acompanham calouros nesses programas, porque ele era muito bom violonista. E ele me levava com ele para a rádio. Eu ficava no controle, enquanto as pessoas estavam lá fazendo o programa, eu ficava olhando o script, vendo o cara mexer no microfone, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Eu achei que aquilo era interessante. E você começou a fazer muito cedo? Eu comecei com 15 anos de idade, porque essas coisinhas familiares, né, os parentes que acabam ajudando. Eu tinha um tio que era um editor de muito talento, descobriu apenas 2 autores brasileiros importantes. Um, Dias Gomes, o outro, Nelson Rodrigues. Uau! Então, meu tio, você vê assim, mas ele era muito mal de negócios, de administração, que mesmo com o Dias Gomes e com o Nelson Rodrigues, ele faliu. O cara era ruim. Bom, ele não era, não. Meu tio Zé Ito. Seu tio Zé Ito. Mas também, ele te apresentou essas pessoas. E ele me levou ao Dias Gomes. Dias Gomes, naquele momento, era diretor da Rádio Clube do Brasil. E eu fui lá e o Dias Gomes perguntou, está até no livro do Dias Gomes, eu repito aqui com palavras dele no meu livro, o que você quer fazer? Eu digo, eu quero aprender a ser diretor. Ele falou assim, como? Você não é diretor? Eu quero aprender a ser diretor. Eu falei assim, você segue, o que eu estiver fazendo, você segue atrás. Eu vou subir no auditório, você vai no auditório, você fica aí, tudo bem. Ele ia no banheiro, eu ia no banheiro. E ele começou a ficar nervoso, né? Um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, qualquer dia você com a Janete na cama, você vai estar no meio, pô. Você não vai dar. E certamente aconteceu um episódio que determinou a minha saída da Rádio Clube do Brasil, que ele estava andando ali na Avenida Rio Branco, e começou a andar nervoso, daqui a pouco ele olhou para trás, sai daí, Boni. Só que eu não estava.
Era a imaginação dele. Então, ele chegou para mim, chamou meu tio, disse, olha, vem cá, vou botar o bonde lá na Rádio Roquete Pinto, o curso da prefeitura de rádio, deixa ele lá, porque o senhor não, eu não quero ter, porque tem direito a ter uma privacidade qualquer, né? Fantasma. Então, tira esse chato aqui, essa sombra, era o sombra. E quando é que você levou, quando é que você reencontra o Dias? O Dias Gomes eu reencontro depois, sabendo pela Janete, eu trouxe a Janete, eu e o Daniel Filho trouxemos a Janete. Aí já E a Janete, eu perguntei para a Janete como é que estava o Dias, e ela me disse que o Dias não estava bem, tinha sido demitido da Rádio Nacional, por questões ideológicas, políticas, e ele estava com muita dificuldade financeira. E ela disse, mas ele me proibiu de dizer isso para você. Aí vem aquele choro de novo, né? Chama ele aqui. Né? E o Dias veio e nós tínhamos naquele momento uma coisa para fazer que eu sabia que ele não ia querer fazer, mas ele precisava de dinheiro, ele fez. Ele foi adaptar a Ponte dos Suspiros com orientação da Glória Magadã. Nossa Imagina senhora, Dias Gomes tortura, orientado hein? pela Glória Magadã. Foi torturante. E ele veio para lá e ele quis assinar com pseudônimo, e o Walter Clark inventou então Estela Calderon. Maravilhoso. O Dias Gomes então assumiu a Estela Calderon, mas logo a Glória Magadã foi embora e nós pudemos tocar para frente o nosso projeto de fazer uma coisa de melhor qualidade. Aí tem essa história também das novelas, que você também que foi o precursor, né, que inovou nas novelas, né? Porque antes era tudo Glória Magadã, aquelas coisas bem antigas, mais antigas, que não tinham muito o a ver, divisor né? de água de novelas é o Beto Rockefeller, feito Rockefeller. pelo Cassiano Gabus Mendes, pelo Braulio Pedroso, dirigido pelo Lima Duarte, na TV Tupi. Mas a Janete já tinha feito na rádio, muito antes do Beto Rockefeller, ela já havia feito o Véu de Noiva, que era uma coisa bem coloquial, bem brasileira. E ela vinha insistindo com a Glória Magadã, antes do Beto Rockefeller, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E a Glória Magadã disse, não, a minha arte não é fazer contato com a realidade. A minha arte é o contrário, é fazer evasão. Eu quero fazer uma coisa que tire as pessoas da realidade, eu quero fazer o sonho, o capa-espada, a época, a coisa que não era nada a ver com o cotidiano das pessoas. Então, quando nós ficamos livres da Glória Magadã, demos a carta de alforria à Janete Clary, ao Dias Gomes e a todos os outros autores. Mas a Janete foi especialmente genial. Foi genial. Ô, Boni, o que você acha? Você está falando que seria bom a gente fazer um grande Big Brother da realidade, que está aí, né? E não confinada dentro de uma casa. Mas a vida está tão estressante, tão desagradável, as pessoas reclamam tanto do cotidiano. Por que a gente gosta de ver uma coisa que a gente não gosta? Bom, eu acho de viver. Eu vou tentar explicar isso para você, porque é uma coisa que a gente vive procurando sempre. A gente vem essas respostas, a gente procura dentro da gente mesmo e às vezes a gente procura na pesquisa. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, em geral, querem, diante de uma situação, saber como as pessoas se comportam para ela saber como é que ela vai fazer. O sujeito da classe C, por exemplo, quer saber o seguinte, o sujeito foi traído pela mulher, como é que ele se comporta? Porque se acontecer isso comigo, como eu vou me comportar? Então, eu estou dizendo isso como um exemplo objetivo. Mas a humanidade inteira, nós somos naturalmente gregários, quer dizer, nós vivemos em bando, então nós ficamos olhando o comportamento dos outros para ver como a gente agiria naquela determinada situação. E se há uma identidade entre você e um personagem de ficção, ou se há identidade entre você e um personagem real, você vai dizer o seguinte, puxa vida, eu poderia me comportar de várias maneiras, mas escolho essa aqui. Então ele vê vários comportamentos, quer dizer, nós não conseguimos viver se nós não estivermos olhando um para os outros, para saber como é que as pessoas fazem e como é que elas saem das suas dificuldades e como elas comemoram os seus sucessos, as suas vitórias. Em relação a isso, como funciona a interatividade? Como é que a TV pode se tornar mais interativa? Eu acho que a interatividade é uma necessidade para a televisão. Mas nós, quando escolhemos o nosso sistema de televisão a cores, e nós temos, a coisa foi uma coisa extremamente complicada, porque nós tivemos a obrigação de aceitar um sistema que foi imposto naquele momento pelo regime militar, nós perdemos ali um pouco do passo da interatividade. Uma coisa ficou mais importante do que a outra. Mais tarde, quando veio a televisão digital, nós saímos correndo para implantar a televisão digital, porque estávamos atrasados.
e nós não conseguimos desenvolver um middleware, quer dizer, a maneira de como é que você fala com o sujeito de casa, e não conseguimos desenvolver as aptidões de interatividade que a televisão tem. Mas eu acho que ela está vindo aí, existe um processo desenvolvido que é o Ginga, que já está praticamente entrando no mercado, mas a interatividade para funcionar, você precisa de aparelhos que sejam baratos, que todo mundo tenha acesso, e precisa de um sistema de comunicação, porque ela depende da rede de telefonia. Você precisa falar com a emissora tem que te receber e interagir com você. Quer dizer, é uma coisa que a gente deseja muito, é uma coisa extremamente útil. Já o cabo usa isso com uma certa frequência, menos do que deveria usar, mas com a chegada aí de todos os recursos da internet, a telefonia que está sendo ampliada, e com o desenvolvimento desses aparelhos de interatividade, nós vamos ter uma coisa, não negócio assim como a gente imagina, ficção científica, mas vamos ter a possibilidade de ter duas mãos entre os emissores e os receptores. Principalmente os jovens, eles usam muito essa ferramenta, né? Eles são muito interativos, né? Aquela rede. Os jovens estão, você vê hoje, você pega, por exemplo, o YouTube, né? Você tem hoje 6 bilhões de pessoas no mundo. Você tem diariamente 3 bilhões de acessos no YouTube. Quer dizer, não são as mesmas pessoas, mas você tem quase, se a gente fosse contar um acesso por pessoa, metade da população do mundo todo dia acessa o YouTube, mas é uma coisa inacreditável. O Facebook tem hoje quase 1 bilhão de assinantes, de membros, quer dizer, são 900 milhões de assinantes realmente. Um mini blog como o Twitter está na casa dos 250 milhões. Então as redes sociais, as mídias sociais, a internet através dos aplicativos móveis, que você vai direto ao assunto que você quer, e mais, além disso aí, a interatividade na televisão, vão fazer com que esse mundo modifique. Nós vamos ter um outro tipo de comportamento, não só de quem faz televisão, mas de toda a rede de comunicação. Vai ter que a gente se acostumar com uma outra coisa. Vai existir ainda o espectador passivo, mas não tenha dúvida nenhuma que o interativo é aquele que vai estar agindo, vai ser totalmente a maioria que vai dominar todo o meio de comunicação. E você acredita na TV aberta também, na internet? Acredito. Você ligar a TV, e a TV tudo, existir a internet na internet? É apenas um meio. Nós vamos ter tudo lá na internet, tudo. Ela vai deixar de ser Gutenberg, quer dizer, escrita, cada vez vai ter mais imagem, mais som. Nós vamos ter uma televisão na internet. Não, vão surgir produtos, né? Ele está complementando. Novos produtos através dessa interatividade, né? Eu acho também. Você vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade dos seus produtos, você vai ter uma triagem do espectador em relação ao que ele está comprando. Você vê que hoje a internet já é um veículo de venda extraordinário. Se vende uma barbaridade na internet. Você tem vontade de voltar para a TV? Se eu voltasse, eu voltaria para fazer uma coisa só ligada à informação hoje. E só na internet ou na TV aberta? Exatamente, por essa coisa até de você ter a dificuldade de gerenciar 15 mil pessoas, lidar com as emoções, lidar com problemas pessoais, problemas humanos. Chegou para você. Você fica assim, um pouco pai, um pouco mãe, um pouco analista, e muitas vezes você tem que ser filho, porque você lida com pessoas com um grande grau de autoridade que você tem que submeter. Inclusive ele quase assinou, ele quase fechou com o Silvio Santos, né? Ele teve para... O contrato estava assinado, né? É verdade isso? Nós assinamos... Eu não estou duvidando de você, Regina, não. Estou duvidando de algum negócio com o Silvio Santos que chegue a uma... Nós tivemos um contrato com o Silvio Santos que durou mais ou menos umas 6 horas. Nós assinamos o contrato e depois o Silvio estava preocupado com uma eventual ação da TV Globo, que era uma multa, mas ele estava preocupado com uma cláusula no contrato que dizia que ele não podia intervir na programação, mas o Silvio sempre foi uma pessoa muito, muito cordial, muito correta, eu faria o que ele quisesse. E ele achou que, olha, eu não estou confortável com esse contrato. Ele ligou para minha casa, depois que eu saí de lá, e falou, a empregada atendeu e falou assim, o senhor Silvio Santos quer falar com o senhor. Eu digo, isso é trote. O Silvio Santos não vai falar comigo. Ele está fazendo outras coisas, está mais ocupado. Assim, não, ele deixou o telefone, eu liguei de volta. E eu conhecia a voz dele, ele mesmo. Eu fui lá e disse, olha, eu não estou confortável com
com esse contrato, nós precisamos conversar, acertar isso aqui um pouquinho mais. Ou então, se você não tiver querendo conversar, vamos ver como é que a gente faz. E, no primeiro momento, eu falei assim, não, você rasga o teu contrato aí, eu estou com a minha cópia aqui, cada um rasga do seu lado e está resolvido. Mas aí ele falou assim, não, vamos fazer um distrato para ficar registrado esse negócio, para ficar na história, que nós assinamos e fizemos um distrato. E você tem isso, é verdade? Fizemos um distrato, mas eu adoro o Silvio, ele é uma pessoa, eu tenho uma admiração muito grande por ele e achei que foi divertido. Na TV Vanguarda você interfere? Bom, lá ou só da palpite? A TV Vanguarda pertence ao Buzoni, que é meu primo, e aos meus filhos. Só que nenhum deles manda na TV Vanguarda, porque eu uso autoridade de primo e de pai. Você não deixa, né? De primo e de pai. E lá então é a TV do Boni? Então a gente faz um pouquinho de coisa experimental, a gente faz a parte gráfica, a parte visual, a forma da Vanguarda é muito interessante e a gente exercita lá esse jornalismo assim de transmissões ao vivo, né? Com muita constância. E você falou que atinge 46 cidades, é isso? 46 municípios com 53 canais. E interior de São Paulo, qual interior? Interior de São Paulo assim, litoral norte paulista, é o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e a região Bragantina e Vale Histórico. E é aberta? Televisão aberta. Ela é afiliada da TV Globo. Transmite a TV Globo. Tanto eu acredito na TV Globo que sou afiliado da TV Globo. E transmite a programação, né? Você estava falando da internet e tal, dessas novidades todas que surgiram depois que você inventou a televisão para nós. E o que você teve que deletar para poder, por exemplo, ser uma pessoa que usa a internet, que usa todos esses recursos que invadiram a vida da gente? O que você tirou da vida? Porque não cabe mais tudo. Não cabe tudo, não, é verdade. Você sabe que eu passei a ser um usuário heavy, né? Eu uso bastante a internet. Mas por incrível que pareça, eu tive realmente que deletar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu adorava ler livros técnicos, independente de ficção, coisa dessa natureza, romances e coisas desse tipo. Eu adorava livro de medicina, livro de engenharia. Você já sabe tudo, não precisa mais. Livro de engenharia da televisão. Agora eu vou lá na internet, eu quero saber um produto, eu entro lá e tem a bula direto, então não preciso mais ficar lendo. Você deve frequentar esse site da bula. O volume de informação que a internet te traz, especialmente para quem quer. Eu não estou no Facebook, nem estou no Twitter, mas eu sou um pesquisador de internet. Então, o volume de informação que a internet traz e que você pode acessar, você economiza algum tempo das outras coisas. Só que você fica mais preso àquilo ali. Mas, por exemplo, você tem um setor do jornal que você já não lê mais porque não dá tempo? Tem umas coisas que eu deixei de fazer uma série de coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, eu nunca mais, a não ser quando acontece uma matéria e que eu estou presente ou que algum amigo está presente, eu nunca mais abri um jornal. Eu leio o jornal na internet. E não perdi o costume. E eu tenho uma certa bronca com o jornal pelo seguinte, aí entra o lado ecológico, né? Então, para de triturar árvore para fazer papel, para de transportar papel com caminhão queimando combustível. Então, eu acho que os jornais têm que obrigatoriamente migrar para a internet, não transportando o que é impresso no papel, mas criando um jornal de internet, como já está fazendo. A Veja está com um belo site. Agora não tem nada a ver com a revista. Então, eu acho que tudo vai migrar para a internet, não tem como. É mesmo? Você acha que você decreta o fim dos jornais? E você, assim, os aplicativos móveis que vão comandar o mundo inteiro, porque você aperta o seu ícone, você está direto naquilo que você quer saber, e você vai criar ali um grupo de ícones que você vai ter fidelidade em relação a eles. Então, mas agora, não tem jeito de você fazer tudo isso e mais na internet. Eu queria saber o que você curte fazer quando você não está trabalhando. Você gosta de ir ao teatro, ouvir música? E não está lendo bula de remédio. Além de receber bem os seus amigos. E não está lendo bula de remédio. Não, eu tenho paixão. Nem está se atualizando pela por cinema. Eu tenho paixão por mar. Eu gosto de cozinhar. E gosto de receber os amigos e gosto de tomar um bom vinho. Não pelo vinho e nem pela cozinha, mas porque você pode sentar com seus amigos e conversar sobre coisas deliciosas,
quando você está fazendo essas coisas. Então eu gosto muito de fazer isso. E você se considera um hipocondríaco? Ou isso Não, eu sou hipocondríaco. Totalmente. Isso não é intriga. Não, cada vez mais. Você tinha vários remédios. Com a internet, então, agora... Você não sai do site de bula, então. Teve uma vez... Mas eu gosto, assim, Na sua sala tinha uns remédios. Ao contrário do assim. jornal, que eu deixei de folhear e vou direto na internet, no remédio eu gosto de chegar na farmácia. Eu chego lá e digo assim, olha, me desce tudo que tiver de novo aí. Aí o farmacêutico pergunta, pra quê? Eu digo, não interessa pra quê, meu filho. O que tiver de novo, desce aí. Eu me lembro de uma vez que... Eu me lembro dessa sala do Boni com os remédios, assim. Uma vez eu cheguei na sala dele e eu comecei a reclamar que estava com um negócio de refluxo e tal, não sei o quê, depois que eu comia e tal. Ele falou assim, você deve estar com a Helicobacter pylori. Eu nunca mais esqueci esse nome, porque não dá para esquecer isso, né? Eu falei, como assim? Como é que você sabe? Vai fazer o exame, que você vai ver. Não deu outra, cara. Eu fui fazer o exame e deu Helicobacter pylori. Mas aí eu digo para os meus amigos médicos, eu tenho CRC, tenho CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. O meu é o Conselho Regional de Charlatanice. Que figura, mas é né? ótimo, você me quebrou. Posso perguntar mais uma coisa? Tava nervosa. Pergunta, Maite. Não, eu que estava pensando uma pergunta chata, que é assim, você que é um cara, uma pessoa tão criativa e fazedora, você tem mais medo da decadência física ou da intelectual? Olha, eu acho que só tem uma decadência, que é a intelectual. Porque a gente pode ser idoso, mas não precisa ser velho. Agora, eu tenho, por exemplo, em casa, a minha mãe. Eu conheço outras pessoas da idade dela que têm uma dificuldade para entender, para comunicar, etc. Minha mãe tem 96 anos de idade e ela não quer morrer antes de escrever mais um livro. Ela já escreveu 2. Ela tem uma agilidade mental que você quiser argumentar alguma coisa com ela, vai perder. Porque ela é tão rápida e tem tanta informação que eu tenho inveja. E fisicamente, ela tem limitações. Ela tem limitações auditivas, ela tem limitações visuais, ela tem limitações de locomoção, mas a cabeça está brilhante, está tinindo. E ela vai tarde no seu shopping center e tal, tomar o seu vinhozinho do Porto, tomar o seu café e discutir um pouquinho de filosofia, de psicologia com as amigas e tal, aos 96 anos de idade. Isso eu acho super legal. Bebe vinho do Porto, Vinho do Porto, Olha, que bebe vinho do Porto, mantém a cabeça ativa, fazendo coisas, não fuma. Nunca fumou? Não, fumou. Mas sempre foi engraçado. Eu me lembro da minha mãe jovem, eu não gostava que ela fumasse, né? Mas minha mãe fumava de piteira. Então, que delícia, de piteira pode. Não sei se o pode. Domingos de Oliveira que era disse que mãe, um dia mãe podia. descobrir que o cigarro faz bem para a saúde. Como tudo está mudando, né? O ovo já faz bem. A sua genética é muito boa, então, né? Sua mãe está com 96 anos. 96, tá certo. Né? Lúcida. Meu pai morreu cedo, mas meu pai morreu por outra coisa. Meu pai morreu de corintianite aguda. Porque ele infartou depois no jogo Não, meu pai foi assistir em 1941, o Corinthians, que foi fundado em 1910, ganhou o seu primeiro campeonato na Vila, lá derrotando o Santos e se sagrando campeão na frente do Palmeiras, sem necessitar do jogo final. E meu pai saiu, tocava violão, saiu com os amigos e tal, pneumonia, tuberculose e em 2 anos foi embora. Mas é corintianite aguda que eu digo. Você é corintiano? Sou corintiano. Então parabéns, né? O campeão. Tá certo. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Já tem até a candidatura do Boni ao Prêmio Nobel da Comunicação. Ai, que ótimo. Está aqui lançada. E tem o pessoal da publicidade está muito encantado com a publicidade ensina que você tem que acrescentar emoção, a necessidade de vender. Adoraram essa frase, está bombando aí nas agências de publicidade. Eu queria falar de uma atração da televisão, da TV Globo especialmente, que bomba há muitos anos, acho que desde 74,
que é Roberto Carlos. Você inventou o especial do Roberto Carlos, não é? Eu O acho que especial de final do ano. inventou o especial dele. Hein? Ele inventou o especial mas dele. você inventou do final do ano. Mas você sabe que foi engraçado, está até aí no livro. Aconteceu que o Roberto Carlos ia fazer o especial do começo do ano. E nós fizemos um especial, acho que foi 74, em janeiro. Foi 74, E tá no livro. aí é o seguinte, o pessoal do comercial não leu o contrato do Roberto Carlos e vendeu o programa dele por uma cerveja. E eu estou lá em casa, assistindo televisão, tá vendo a chamada daquele negócio, e também não me toquei nisso, mas eu sabia que tinha. Daqui a pouco tocou o telefone. Ô, bicho, você sabe que eu não posso anunciar cerveja. São duas coisas que eu não anuncio, cigarro e cerveja. E tá aí o programa vendido aí para cervejaria. Tem que tirar essa chamada do ar. Eu tirei a chamada do ar imediatamente. Depois falei com o pessoal do comercial que nós não tínhamos condição de fazer isso, porque o contrato do Roberto Carlos estava claro, estava explícito isso lá. Aí o Roberto, o programa ia 2 dias depois e foi pro ar sem patrocínio. Nenhum. Só intervalo comercial comum, mas não houve possibilidade de revender o programa dele. Ainda tiveram que acertar o assunto com o patrocinador, com a que cervejaria. foi tirado do ar, a cerveja. Então o Roberto Carlos falou assim, não, bicho, faz o seguinte, deixa esse aí que não vendeu e eu te faço um outro no final do ano. Daí eu falei para ele assim, então só podia ser sempre assim. Ele falou assim, o quê? 2 especiais por ano sempre assim? Eu digo, não, fazemos um sempre no final do ano. Eu falei, então vamos testar, porque eu vou lançar o disco no final do ano. Então fizemos, foi um sucesso e virou história. E no seu lançamento, que foi, aliás, um dos lançamentos mais movimentados que já se tem notícia, né, nesse país, eu soube também que o livro está assim, já passou Steve Jobs, já botou todo mundo no chinelo em termos de venda. Já passou o Steve Jobs que é um sucesso. E na Folha ele está em segundo lugar, terceiro lugar, mas na Veja está em segundo lugar nacional, atrás do Steve Jobs. Agora, apenas em uma semana. Em uma semana. Agora, no seu lançamento especialmente, de repente entrou o rei. Roberto Carlos é o rei da comunicação, fala com o rei da música. Não, nós somos... Cantando parabéns para você. Como é que você esperava? Você sabia, estava combinado? Não, eu sabia que ele não ia. Porque eu tinha que convidar o Roberto vai à minha casa, a gente conversa, ele gosta de ir lá em Angra comer um churrasco e tal. E eu liguei para o Roberto assim, eu tenho obrigação de te convidar, mas tenho obrigação de dizer para você não ir. Porque vai ter muita gente, vai ser essa coisa todinha, eu não quero te incomodar, então vamos combinar. Você está convidado, mas você não vai. Ele aceitou que não iria fazer isso com o Dodge, Sirene. E, de repente, apareceu o Roberto Carlos lá atrás do bolo, empurrando o carrinho do bolo. Eu levei um susto. Mas aí foi o seguinte, foi uma iniciativa da Lu, que ligou para a Carminha, e, sem falar com o Dodge, porque o Dodge é um empresário. Mas eu já tinha dito para o Dodge para ele não ir. E como ela sabia que eu tinha dito para ele não ir, ela deu a volta. Ela foi na Carminha e aí falou diretamente com o Roberto Carlos, e o Roberto até disse que eu estava proibido de ir, mas até se eu for vai ser um presente para mim. E ele acabou vindo, mas foi uma iniciativa da Lu de falar com a Carminha. E você ficou feliz da vida, claro. Eu fiquei muito emocionado na hora, porque se eu soubesse que ele iria, ele está lá, tudo bem, obrigado por você ter vindo. Mas eu levei um susto, né? E ele veio empurrando o carrinho. Então eu achei muito engraçado. Você às vezes dá uns sustos, né? Outro dia eu li uma frase, você dizendo que neto não é parente. Você também é chegado a dar um susto na gente, né? Nossa, esse é o meu avô que dizia. Eu tinha um avô espanhol, que aliás foi o que me introduziu no vinho, que ele dizia assim, geneticamente, foi genético, assim, neto não é parente, você tem 100% genérico. Casou com a mulher, 50%. O neto chega com 25%. Se a sua genética foi muito, muito forte, chega a 25 nele. Pode ser até que não chegue nada. Então, de forma assim, neto não é parente. Mas aí eu descobri porque era o meu avô Isaías, que ele dizia o seguinte, por isso aí, porque ele era muito carinhoso, muito afetivo, chorão como eu. Então, assim, ele não queria muito a aproximação com os netos para não se apaixonar. Ele vai não se apaixonar, ele ia se apaixonar. E você, como é? Mas eu me aproximei dele e danou a vida dele. Aí o neto passou a ser parente. E no seu caso, você é um avô atento, assim, ou mais se resguarda? Eu cuido dos meus netos com muito, muito carinho, no que eles precisam materialmente e afetivamente, espiritualmente. De toda maneira eu apoio meus netos. Eu tenho netos interessantes, eu tenho neta engenheira, tenho neta médica, tenho neta psicóloga. Então, daqui a pouco vou ter bisneto, né? E aí vai ser
12,5%. mas eu vou estar. Vai ficando cada vez. Mas isso é genético, efetivamente eu vou estar lá. Ô, Boni, eu queria que você falasse um pouco das broncas que você dava nas pessoas. Quais foram as broncas injustas que você deu? Não, eu dei muitas broncas injustas, porque às vezes você pensa que uma pessoa está fazendo uma coisa e você vai apurar depois, não é bem aquilo, né? Tem duas coisas engraçadas. Uma delas não foi no Rock in Rio, que eu estava com o Legei na sala de corte, e ia entrar o festival, ia entrar o Guns N' Roses, e estava saindo a Rita Lee. E tinha um maldito de um piano de cauda longo que não saía e o intervalo está rodando no ar. E eu tive que tirar aquele piano daí. Eu falei, tira esse piano daí, tira esse piano daí. Aí o cara não tirava e fomos buscar gente para ajudar o piano. E eu disse pro Legei, demite esse safado desse cara do piano aí, põe esse cara na rua. Eu, Legei, só não pode, ele é funcionário da Rita Lee. Digo, então contrata e demite. Tinha que demitir. Mas uma coisa aconteceu com o Mariozinho Rocha, muito engraçado. Ele me mostrou uma abertura de novela, e estávamos procurando uma abertura, e eu gostei da abertura. E depois, uma semana depois, o Hans fez a abertura, o Hans Donner, fez a abertura da novela, ele botou a música. Eu tinha esquecido que eu tinha escutado aquela música, não lembrava mais, e achei aquilo muito ruim. Eu vi, mas que coisa horrorosa, essa música é horrível. E aí o Mariozinho falou assim, mas a semana passada você aprovou ela, tá vendo? É a segunda vez que eu ouço e já não gosto. Que horror. E você fez a música do Fantástico, não é? Fiz a letra. A letra. A música foi do Guto Graçamela. E você você já deu nome novela, não é? Que era? Novela, filme. Eu desceva de pedra no nome Selva também. de Pedra. Exatamente. Você interferia Quem sou eu? Você em todos se metendo os em detalhes, música do Tom né? Jobim. Já. Já, da Luísa, que era tema da Vera Fischer, que Exatamente, você achou que não estava grandes coisas, estava Não, assim no ponto ainda. E ele mudou. E ficou... Eu já mexi em muita música, eu mexi na música essa música do futebol da TV Globo, o Tavito Me Deixa Mexer, eu mexi na Globeleza, que eu peguei uma palavra Globeleza que é do Aldir Blanc e coloquei na música do Aragão, Jorge Aragão, e no Tom Jobim, na Luísa, tinha um verso lá, que ele estava dizendo uma coisa que não estava muito clara e eu tive que mexer. Clarificou. Eu gostava muito da música, mas aquilo foi feito sob pressão. Estava desesperado. A Maitê acompanhou muito isso. E você interfere sempre em tudo? Você gosta de tudo? Quando eu só me meto a compositor, no último minuto não entregou, então tem uma coisinha que eu tenho que mexer, ou então eu tenho que fazer alguma coisa que não... Fantástico. Estava faltando a letra, o Bosco ia fazer, não fez. Vai para o ar o programa, então alguém tem que fazer, eu vou lá e faço. Tieta, fiz a letra também, que Rei Sou Eu também fiz. Mas é por falta de alguém profissional, alguém que pudesse fazer melhor. Então eu faço para quebrar galho. Ô, Boni, dizem que a qualidade de um homem se mostra na quantidade de amigos que ele tem. Pela quantidade de pessoas que tinha lá no seu lançamento, você tem qualidades monumentais, mas isso também não precisava de lançamento para a gente saber, né? O que você considera a maior qualidade de um homem e de uma mulher? Olha, eu acho que no mundo de hoje, quando a pessoa tem a coragem de expressar a verdade, quando a pessoa tem a coragem de ser sincero e que saiba fazer isso com um certo cuidado para não ferir as pessoas, eu acho que a maior contribuição que um amigo pode dar para outro, que uma mulher pode dar para um homem, que um homem pode dar para uma mulher, é a absoluta verdade do seu coração e tentar deixar transparente os seus desejos para que a gente possa cultivar essa amizade por muito tempo. Porque eu acho que a coisa pior que pode existir é o mal-entendido, que é a falta de expressão clara e transparente. Mas você acha que o brasileiro tem preparo para isso? Porque no Brasil a gente tem que preparar tanto o campo para falar uma coisa desagradável, né? Você chega num país assim anglo-saxônico, fala um negócio, a pessoa aceita, pondera, leva para casa, faz alguma coisa a respeito, se for o caso. Aqui você faz um inimigo. Eu sofro muito com isso, porque esse preparo é fundamental, né? Mas eu não tenho muita essa habilidade desse preparo, não. Então, você vai falando na lata, assim? Às vezes você fala uma coisa que não é aquilo, que você não quis ofender ninguém, não quis machucar ninguém, apenas é a sua verdade. Mas às vezes a verdade da gente dói nos outros, porque eu acho que o brasileiro tem sempre um pé atrás. Né? Ele não tem autocrítica
e qualquer coisa que você diga, imagina que está sendo criticado. Isso é perigoso, realmente. É muito emocional, né? Mas eu gosto da verdade, eu dou a quem doer. Eu queria falar do período militar. Foi especialmente difícil mesmo? Foi muito difícil. Nós tivemos que... A primeira coisa que é o mais difícil que você pode imaginar é que você tem que negociar. E quando você vai negociar com pessoas com um ponto de vista inteiramente diferente do teu, fica uma negociação muito difícil, né? Muito complicada. E às vezes são coisas muito graves, como o caso da prisão do Elon Chaves, como é o caso da Alice Maria e o Luiz Edgar, que foram chamados para depor. Eu passei 5 horas depois do Festival da Canção lá de castigo para explicar por que eu não tinha tirado do ar uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, nem sabia o que iam falar. Teve um negócio do Lamarca que eles arrancaram de dentro lá da montagem, arrancaram o filme. E várias ameaças que a gente sofreu, não só do ponto de vista pessoal e físico, mas também da empresa, de ela ser tirada do ar, dela ser caçada, entendeu? Coisa desse tipo. Prejuízo de Roque Santeiro também. Roque Santeiro foi muito difícil. No Roque Santeiro eu tive que tomar... Eu fui para a Clínica São Vicente, porque o Dr. Roberto, naquele momento, sem saber qual era o conteúdo do Roque Santeiro, ele achou que eu tinha colocado a empresa em risco. E de ter colocado aquilo no ar. E eu sabia que não tinha nada no Roque Santeiro. Sabia que não havia nenhum problema no Roque Santeiro. Então, nós sofremos muito com a censura, mas também demos boas risadas. Você falou agora há pouco do Roberto Carlos. Um dia, um coronel chegou para o Bojala, que era uma pessoa muito doce, né? E ele falou assim, ele queria tirar as moças que estavam dançando atrás do Roberto Carlos, que considerava que os vestidos eram impróprios. Mas o Roberto Carlos, cantando uma canção romântica, nada demais, coisa nenhuma. Mas ele queria tirar. Então o Bojala falou assim, mas olha aqui, isso era no dia 24 assim, de dezembro, o programa vai ao ar amanhã, o Roberto Carlos já foi embora. Como é que eu faço para tirar essas moças daí? Não tem, tecnicamente, como eliminá-las do vídeo. Está aí. Ele falou assim, não, você tira o número dele, deixa a voz dele cantando e você bota uma fotografia do Roberto Carlos. Aí o Bojala, coronel, o senhor acabou de inventar o rádio. Que delícia. E foi pro ar Foi, agora foi sem jeito. Bom, tá bom, então deixa assim. Mas depois da ditadura também, teve algumas... já na redemocratização, algumas questões a Globo foi questionada. Certo. Né? O debate do... o debate do Collor, que também está explicado no livro, que houve na realidade. E você não temeu, você enfrentou no livro todas essas questões. O livro tinha que colocar a história certa, porque o doutor Roberto tinha realmente uma preocupação. Ele nunca foi, eu digo aí no livro, subserviente ao pessoal militar. Mas ele achava que o Brasil seria um país onde você devia implantar uma economia de mercado. Ele era inteiramente contrário ao comunismo. Ele era um anticomunista ferrenho, né? Então, mas dava emprego a todos os comunistas. Ele não tinha preconceito ideológico. Nenhum. Não, ele tinha, era o ponto de vista dele. Tem várias histórias aí que estão aí, aqui a do Mário Lago também está aí, mas... Então, o processo todo desse momento do Collor foi que o doutor Roberto, o Collor havia efetivamente ganho o debate. E não era uma opinião nossa. Nós fizemos uma enquete depois do programa. E ele havia vencido. Mas só que ele havia vencido de 3-2, e o Armando Nogueira que usava essa expressão de futebol que ele gostava. E o doutor Roberto queria de 10-0. Então ele editou o programa onde o Collor aparecia uma larga margem de vantagem do Lula e tinha sido apenas uma pequena margem de vantagem. Nesse momento, eu estava em Angra e eu recebi um telefonema da Folha de São Paulo e eu disse que eu era contrário à edição e que eu condenava a edição. E o doutor Roberto, no dia seguinte, não me respondeu diretamente, mas respondeu ao jornal, dizendo que eu entendia muito de televisão, mas não entendia nada de política. E no dia seguinte eu fui à sala dele e disse, doutor Roberto, eu vi aquela sua declaração na Folha de São Paulo, fiquei muito contente do senhor dizer que eu não entendo nada de política e ter mantido o meu emprego, já que eu entendo de televisão. E ele manteve. Por que você acha que hoje em dia... Eu me lembro que na época que tinha censura, a gente tinha que entregar os textos de novela, tinha que ir para a censura, para a censora, que era uma mulher, ler aquilo lá, ver se estava tudo certo, tal, pode ou não pode gravar. Exatamente. E os autores entregavam, portanto, os capítulos com 6
dias de antecedência. Agora eles entregam com horas de antecedência, né? Na realidade, então, o que aconteceu? Na realidade é o seguinte, Dava tempo, os autores eram obrigados a entregar o capítulo, pelo menos com 20 dias de antecedência, porque nós tínhamos que entregar os capítulos, a censura, com 6 dias de antecedência, capítulo gravado, para eles assistirem, fazer censura de roupa, porque não bastava o texto. Roupa, maquiagem, gestos, coisas desse tipo, né? Absurdo. Então, você tinha que entregar aquilo. E nesse momento nós não tínhamos os computadores para controlar os textos. Então a gente tinha que usar o artilheiro, que era lutador de judô, se você me entrega o texto de qualquer maneira. Não dava tempo naquela época e agora não dá mais tempo. Eu acho que também tinha há sempre necessário em toda empresa. Eu não sou um ditador de origem, mas eu acho que você tem que ter algumas regras que você não precisam ser rígidas, mas que precisam ser impostas. Então é o seguinte, tem que entregar, a gente mudava o autor. Não entrega, eu já ameaçava, eu mudo. Embora tivesse admiração por todos eles, eu acho que a gente tem realmente no Brasil uma quantidade de autores e atores tão extraordinários. Mas eu vou substituir, não entrega, eu substituo. Mas você chegou a substituir? Eu tive algumas dificuldades. Alguns que eu tive, um dia eu tive que, nessa época já do momento dos satélites e tal, tive que levar uma parabólica de satélite, colocar ao lado da máquina de escrever dele, e o texto vinha pela parabólica e descia lá, porque senão eu mandei pelo correio. Mandei entregar, mas era tudo mentira, o texto estava lá, não entregava nada. Então eu digo, agora você escreve aqui, já vai saindo direto na internet. Caramba, inventamos o computador. E o Hans Donner inventou o iPad, lembra aquela abertura Explode o Coração? Exatamente. Era toda no toque, genial. Exatamente. O Hans é um gênio total. Você é muito bom de fazer equipe, né? Eu acho que é o seguinte, não é questão de ser bom de fazer equipe. A equipe tem que saber o que você quer. Se você é capaz de dizer para eles o que você quer claramente, aí eles sabem te fornecer o que você quer. Então, você tem que ter a humildade de reconhecer quando eles fazem alguma coisa boa, e você tem que ter a severidade na hora de julgar e ver que aquilo realmente não funciona. Não é só porque uma pessoa é muito boa e tem muito boa qualidade que ela vai acertar sempre. Às vezes ela pode errar, você tem que estar atento a isso aí. Tá certo. Eu queria perguntar só uma coisinha que não tem nada a ver com isso, que é sobre a sua paixão pelo carnaval. Está aí no carnaval, bastante no carnaval. Eu chamo pelo carnaval em poucas linhas. Alindo Rodrigues, que era cenógrafo da TV Globo e figurinista, aliás, extraordinário cenógrafo e figurinista. E ele me deixou na mão, no final do ano, com novelas. Eu admirava muito o Arlindo, ele era meu amigo, ele me deixava na mão. Daí um dia eu descobri que ele estava fazendo escola de samba. Ele não vinha, escola de samba. Aí eu chamei o Arlindo, você tem que deixar esse negócio de escola de samba de lado. O negócio nosso é televisão, você tem que fazer sala de televisão. Opa, está esperando aqui, nós é que pagamos o teu salário. Ele falou assim, você não quer fazer um favor para mim? Vem comigo aqui conhecer um barracão. Naquele tempo ele estava na Mocidade Independente. E daí, aquela história, eu fui lá, olhei, conheci as pessoas, o pessoal do artesanato trabalhando na escola, paixão pelo pessoal pela escola. Daí o Arlindo Rodrigues, quando ia saindo, perguntou assim, e agora, o que você acha? Eu digo, se você quiser deixar o carnaval, deixa. Eu não deixo mais. E você é beija-flor? Eu sou Mocidade Independente de coração, mas hoje eu sou muito amigo do Anísio, muito amigo do Jader. Eu sou carnaval. Tudo, todas. Intervalo, a gente volta já para o último bloco do programa. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Eu vou agradecer ao André Dias pela liberação da presença da atriz Maitê Proença aqui hoje. Muito obrigado. Continue liberando. E vou abrir perguntando para o Boni o que ele acha da TV pública, porque afinal estamos numa TV pública. Mas eu não estou pensando desta TV, da ideia da TV pública. Não, eu acho o seguinte, que todo país tem direito de ter sua TV pública, porque a televisão comercial tem seus objetivos muito claros e ela não abrange, mesmo você considerando que tem a televisão por assinatura, o cabo, o satélite, quer dizer, o sistema de televisão de um país necessita de alguma coisa que possa complementar. Então, o que é isso aí? Uma coisa é, vamos dizer, a teledidática, que não tem nada a ver com televisão pública, que é você usar os recursos da televisão para educar.
E a outra coisa é a televisão pública, que você usa os recursos da televisão para complementar. O que eu acho da televisão pública, inclusive falando da televisão pública no Brasil, é que nós temos um pouco de vergonha de parecer uma televisão comercial. E não existe a televisão pública e a televisão comercial. Existe a televisão. Então, assim, a televisão pública tem que ter cara de televisão comercial. Ela tem que se parecer o máximo possível com a TV Globo. Se possível, até melhor, em matéria de forma. O que acontece com o conteúdo? Ela tem a obrigação de complementar o que a televisão comercial não faz. E o conteúdo tem que ser bem produzido e não pode padecer dos defeitos da forma. Quer dizer, ele tem que ser diferenciado, o conteúdo, mas a televisão pública ela tem que chamar igual, ela tem que ter o visual dela bem tratado, ela tem que ter toda a imagem dela no mesmo ritmo, na mesma velocidade, no mesmo padrão da televisão comercial. Então, tem televisões no mundo, como a PBS, a BBC, tal, que se comportam para aqueles países com muita dinâmica. Então, a televisão pública no Brasil sempre teve, e eu espero que ela deixe de ter um dia, uma cara de televisão pública. A televisão pública é a mesma coisa que a televisão comercial, com um conteúdo que é subsidiado para oferecer ao público uma informação que ele não obtém na televisão comercial. Um conteúdo diferenciado. Diferenciado. Forma igual, conteúdo diferente. Diferenciado. Última pergunta, eu que acabou o nosso tempo praticamente. Se você não fosse quem você é, se você não fosse o Boni, quem você gostaria de ser? Nossa Senhora, essa pergunta eu já vi várias pessoas responderem de maneira inteligente. Você vai responder mas também. Eu não tenho resposta inteligente, mas eu vou fazer uma resposta cabotina. Se eu não fosse o Boni, eu estaria fazendo tudo para ser o Boni. Muito bom. Essa coisa é muito boa, que ele não tem pudor, né? Mas ele pode ter, mas se tivesse um homem que se fala que ele é verdadeiro, vai lá falar uma coisa daquela que a gente sabe que não. Vou fazer uma pergunta muito simples, uma bobagem. Qual o sentido da vida? Olha, essa aí o João Wallach está procurando até hoje. Deus existe, qual o sentido da vida? Essas coisas não sabe. Eu acho que nós somos transitórios. Eu não acredito em nada depois dessa vida que nós estamos tendo aí. E acho que a nossa vida é um aprendizado duro, difícil, e que é compensado pelos momentos raros que você tem de alegria, de amor. Mas eu acho que vale a pena. Eu não sei te dizer qual é o sentido da vida, mas seja ele qual for, eu acho que a vida vale muito a pena, mesmo considerando todas as dores que a gente passa pelo processo de lapidação até a gente chegar ao nosso final. A vida não é fácil, mas a vida é bela. E você tem um período assim que você destaca da sua vida? Esse foi o melhor momento da minha vida? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu tinha tal idade? Isso eu posso fazer para você com uma maior clareza. O melhor momento da minha vida é o que vai acontecer. Eu tinha certeza. Patrícia. De todo o seu livro, Boni, qual conselho assim você destacaria? Olha, eu estava dizendo agora há pouco, eu vou repetir uma coisa que eu disse no programa. Então, eu acho que para você ser criativo, e a gente tem que ser criativo não só na televisão, na vida nós temos que ser criativos. Você não pode ter medo de errar. Você tem que ter coragem de fazer a coisa e não ter medo de errar. Mas ao lado disso aí, obrigatoriamente você tem que não tolerar a repetição do erro ou não tolerar o erro, porque senão você vai ficar patinando no mesmo lugar. Então, assim, eu diria a você, criativo sem medo e eficiente, não tolerando o erro. Você tem vontade agora de fazer uma coisa específica em televisão? Você tem um desejo, eu quero fazer... Olha, Você falou que quer fazer o jornalismo. Eu tenho falado muito disso aí, eu vejo o seguinte, eu tenho paixão por São Paulo, um paulista que sou, né? Então eu vejo uma cidade do tamanho de São Paulo, com a necessidade de ter uma televisão feita para a cidade de São Paulo, mas não só uma televisão de informação, uma televisão de serviço ligada à internet, onde as pessoas possam saber tudo o que está acontecendo na cidade, desde o cinema até o serviço de atendimento de saúde, o problema da compra de um ticket de metrô, o restaurante, como melhorar a sua vida, o apoio psicológico, tudo. Então, uma cidade que é uma cidade como aquela, eu sempre vejo o seguinte, quer dizer, a televisão, ela pode ser um pouquinho a vida da cidade e pode ser absolutamente a alma daquele povo.
Então eu acho que falta isso. Eu gostaria de fazer um negócio desse tipo. Vai fazer? Teria vontade, mas precisa ter canal, precisa ter concessão. Dinheiro a gente arranja, que é a coisa mais fácil hoje, porque você vai ter investidores para isso aí. Mas você precisa ter, para fazer isso, você tem que ter um canal aberto, tem que ter um canal digital, tem que estar no cabo, tem que estar no satélite, você tem que estar em todos, tem que estar na internet absolutamente. Maitê, você acha que ele consegue? Ele é tinhoso, né? Eu tenho certeza que ele consegue. Um dia a gente consegue. Eu tenho certeza que ele consegue. Tem gente aí que não tem o mesmo tarimba nem qualidade que consegue, né? Maitê gosta que consegue. Um monte de dinheiro. Você reformularia alguma coisa na sua vida? Você seria um pai diferente, um diretor diferente, Olha, você pode tentar tentar idealizar isso aí, né? Mas eu daria um pouco mais de tempo para meus filhos. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse repetir isso aí, eu não ia fazer tudo igualzinho, né? O Vittorio Gassman, numa entrevista que ele deu ao Roberto Dávila, disse uma coisa que eu acho muito linda. É que a gente devia ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para interpretar, outra para viver. E se a gente soubesse das coisas que a gente sabe hoje, outrora, a gente teria feito diferente. A gente não sabia, a gente fez daquele jeito porque a gente achava que daquele jeito era bom. Eu acho que mesmo sabendo, talvez você fizesse de novo aquilo, porque tem uma coisa que está dentro de você, que é o inexplicável, né? Que é a vontade, aquela coisa que é um segredo que você não tem a chave, nem tem o código, né? Aquilo explode dentro de você, você não sabe por quê. E talvez seja até bom não ter a chave nem o bom, código, né? É bom. Muito melhor. Esperar o momento certo. Não é? Bom, então agradecendo a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada. Agradecendo o Boni. E só para finalizar, você esperava esse sucesso todo, essa reverência toda? Não, eu fiz tranquilo ou te surpreendeu? Eu fiz um livro de uma maneira muito simples, pensando nos companheiros de trabalho. Eu quis fazer um hino de amor à televisão, que realmente eu amo a televisão, mas acima de tudo um agradecimento, acima de tudo, aos companheiros de trabalho. Eu quis fazer um reconhecimento deles, tanto que eu não entrei em algumas polêmicas no livro para não macular essa homenagem. Eu só quis colocar o lado bom das coisas e agradecer, e quero aqui no teu programa aproveitar e agradecer a todos os meus companheiros de trabalho representados aqui por vocês, agradecer as entrevistadoras que você trouxe maravilhosas e dizer o seguinte, é que eu tenho sempre, continuamente, um agradecimento a fazer a todas as pessoas que estão do meu lado. Que bom, e nós muito também obrigado. Nós Nós também a você. Por tudo que você Obrigado a fez, vocês por terem vindo, ao Boni por ter aceito o convite, o Viseu por ter me ajudado nisso, ao Jorge Adib, que disse que vinha e não veio. Não vem? Também, muito obrigado. Não vinha para o programa, ele não aceitou na mesa, mas disse que ia ficar aqui e não ficou. Mas está valendo, está me devendo essa. Boa tarde, boa noite, a gente reprisa às 2 da manhã, não perca, avisa todos os seus amigos insônios, tá? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite, até lá.